Mas mandem-me isso já mais perto do fim, né? Olá, muito boa tarde aos nossos convidados, à audiência. Vamos retomar, como penso que sabem, foi noticiado, retomar as nossas conversas sobre inovação. Tivemos parados agora no verão. Esta é a primeira edição.
O meu nome é Paulo Madeira, eu sou responsável pelo CIFID Nani, e é precisamente este tema que nos traz aqui, e vamos falar um pouco com os nossos convidados acerca do impacto que o CIFID tem nas empresas portuguesas, no seu aumento de investigação e desenvolvimento. É um tema muito interessante, pelo menos a mim é muito caro, não é? Porque há muitos anos que estou ligado ao CIFID, e é um sistema muito antigo, portanto, nasceu, para quem não sabe, em 97, portanto já tem mais de 20 anos, e nesta altura acaba por ser já imprescindível para as empresas. Isto não há dinheiro a circular, há um crédito fiscal que as empresas utilizam para pagamentos RC, portanto acaba por ser uma dedução à coleta, com base nas atividades de ID que as empresas desenvolvem anualmente. Isto tem uma grande vantagem em relação a outros sistemas parecidos, porque as empresas têm 8 anos para utilizar o crédito. Portanto, uma empresa que tenha insuficiência de coleta pode guardar esse crédito e tem 8 anos para o utilizar. E vai utilizando à medida que vai tendo coleta. E, portanto, vai pagando menos impostos de ano para ano. Eu, nesta altura, tenho aqui um slide que gostaria de partilhar convosco. Tem um gráfico bastante elucidativo. Penso que já deve estar aí no ar. Ia começar por explicar esta fórmula que está aí a aparecer. Para quem não sabe, porque muitas empresas já estão a par disto e há muitas consultoras envolvidas também que sabem perfeitamente como isto funciona. Portanto, vou admitir que alguém possa não saber, aí da audiência. E, portanto, o crédito fiscal é calculado com base em 2 parcelas. Uma delas tem a ver com a despesa que é feita no próprio ano, e sobre isso incide uma taxa base de 32,5%. Portanto, no mínimo, qualquer empresa que faça ID em determinado ano pode ter sempre uma dedução à coleta, pelo menos 32,5% dessa despesa que fez no ano, e depois uma taxa incremental que pretende premiar quem faz mais ID de ano para ano. E, portanto, pode acrescentar 50% às despesas do ano e ao acréscimo que essas despesas do ano tiveram em relação à média aritmética dos anos anteriores. Portanto, um exemplo muito simples, imagina uma empresa que de repente começa a fazer ID. Essa empresa tem 82,5%, nunca fez ID, portanto tem a taxa incremental máxima a que soma os 32,5%. Portanto, bastante atrativo, paga menos imposto, deduzindo 82,5% das despesas com ID no ano. Despesas que são certificadas pela ANI, nesta altura, e, portanto, isso é o que traduz um pouco este gráfico, que eu queria perder mais um minuto porque acho interessante. E é um ponto de situação atualizadíssimo, já com os dados de 2019, que são as candidaturas que acabaram de entrar em julho. E, portanto, o que eu vos queria demonstrar, as barras azuis traduzem o número de candidaturas, portanto, vemos claramente um crescimento desde 2006, claramente, ali um decréscimo nos anos de crise, 10, 11 e 12, houve ali um ligeiro decréscimo, e sempre a subir em termos de número de candidaturas. Até 2019, batemos o recorde de 2.316. As linhas que estão por cima das barras traduzem 2 coisas. A que está por cima, o ID declarado, portanto, o investimento que as empresas fazem ID todos os anos e que declaram, neste caso, ao CIFID, e a linha de baixo é o crédito fiscal que é solicitado com base na aplicação da fórmula que está ali em cima. E o que é curioso aqui, e que se pode ver já o impacto que isto tem em termos nacionais, portanto, nos últimos 2 anos, 18 e 19, houve um crescimento realmente muito significativo, também porque entraram em cena, desculpem a expressão, uma nova categoria de investidores que investem em fundos de apoio à ID, e, portanto, esses investidores têm direito também a um crédito fiscal. Portanto, estão a investir em fundos que depois hão de ir parar às empresas-alvo, e, portanto, isso também justifica um pouco aquele crescimento que estamos a ver neste gráfico. Mas se repararem bem, nesta altura, em 19, já temos mais de 1.000 milhões investidos pelas empresas ID, que é muito bom, tendo em conta também a situação. Vamos ver, provavelmente para o ano, em 2020, vai descer um pouco, não é? Por causa da situação que estamos a viver. E estamos a falar de um crédito fiscal solicitado, portanto, este 19 ainda está sujeito à nossa avaliação. Estamos a falar já de um crédito fiscal acima de 500 milhões de euros, que é bastante. Nós temos, o ano passado, portanto, o referente ao exercício fiscal de 2018, demos à volta de 300 milhões de euros, à volta de 300 milhões de euros. Este ano, se calhar, vamos dar mais. E porquê? Porque a taxa de sucesso desse sistema é muito bom e é acima de 90%. E, portanto, sendo acima de 90%, acho que não há qualquer sistema que se compare a isto. E, portanto, isto era uma pequena introdução que eu queria fazer como princípio de conversa, e sem perder mais tempo ia apresentar os nossos convidados que temos connosco para debater um pouco esta questão do CIFID. E temos a Rita Basto, a doutora Rita Basto, que é subdiretora do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia,
é doutorado em Economia desde 2001 e tem um currículo muito interessante, passou pelo Banco de Portugal, nesta altura ainda dá aulas como professora convidada na nova SBE, passou também pelo Banco Central Europeu e pelo FMI. E em colaboração com a ANI, e eis também um pouco do que atrás cá, em colaboração com a ANI, fez um estudo sobre o impacto do CIFID na ideia empresarial em Portugal. E é um pouco sobre isto que ela também vai falar, e vamos ter o prazer de ouvir algumas conclusões, a metodologia, os objetivos disto e qual é o real impacto. Depois, gostava de apresentar também o Márcio Spínola, o engenheiro Márcio Spínola, que é de uma empresa famosa no setor das TICs, no setor das tecnologias de informação, que se chama Vision Box. O Márcio Spínola é o Chief Product Officer, que cobre as áreas de produção, inovação e marketing na Vision Box. Passou também pelo Banco de Portugal, não sei se da mesma altura da colega Rita, pela TecData, pelo INESC e mais recentemente foi vice-presidente da OutSystems. Porquê é que nós convidámos alguém da Vision Box? Porque, de facto, é uma empresa exemplar no que toca ao CIFID, um cliente assíduo, todos os anos vem apresentar as suas despesas de ID, tem os créditos que merece e faz investimentos normalmente acima de 1 milhão de euros, entre 3 a 6 milhões de euros, pelo menos só em ID, pelo menos nos últimos anos. E, portanto, estes são os nossos convidados, que obviamente que agradecemos muito e estamos aqui também para depois debater no fim. Se tiver perguntas específicas sobre o CIFID, eu também terei todo o gosto de responder. E passava provavelmente agora já para a doutora Rita, que vai nos apresentar o tal estudo. Portanto, eu pedi à doutora Rita, entre 10 a 15 minutos, que nos apresentasse esse estudo, depois podemos fazer algumas perguntas. Ok? Doutora Rita. Muito obrigada, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu vou apresentar um estudo que foi feito no GEE e que beneficiou da colaboração da ANI, facto que eu também aproveito a ocasião para agradecer. Portanto, como referiu, o CIFID consiste num incentivo fiscal para apoiar as empresas na investigação e desenvolvimento com vista à inovação. Como sabemos, a capacidade de inovar, quer na concepção de novos produtos e serviços, quer no desenvolvimento de tecnologias mais eficientes, é vista como um fator cada vez mais importante para a competitividade de uma economia e para o crescimento económico. E neste contexto, vários países têm vindo a implementar políticas com vista a incentivar a investigação e desenvolvimento e a inovação, e um incentivo fiscal ou um crédito fiscal, como é o caso do CIFID, faz parte dos instrumentos destas políticas. Este tipo de intervenção fiscal normalmente justifica-se porque o investimento em investigação e desenvolvimento realizado na empresa normalmente também traz benefícios sociais, na medida em que o conhecimento e as novas tecnologias daí decorrentes podem ser disseminadas e utilizadas por outras empresas. No entanto, isso não quer dizer que as políticas, apesar de sejam necessariamente ou sejam sempre eficientes. E um fator que tipicamente compromete a eficiência dessas políticas é o facto de haver a possibilidade das empresas meramente substituírem financiamento público ou financiamento privado por financiamento público sem criarem necessariamente investimento adicional. É um efeito que normalmente na economia se designa por crowding out, ou seja, as empresas realizariam o investimento que já o fariam de qualquer maneira, quer recebam crédito ou subsídio ou não, e nesse caso a política não estaria a criar investimento adicional. E é exatamente por causa destes problemas que as políticas podem ter, mesmo quando bem desenhadas e com os incentivos corretos, é exatamente por causa disso que é muito importante que elas sejam avaliadas e obviamente que as avaliações têm que ter em conta todos estes fatores que podem comprometer a eficácia da política. Como referiu, o CIFID é um incentivo fiscal que já existe. Eu já agora também tenho um slide onde se pode talvez visualizar melhor aquilo que eu vou referir. Portanto,
Como se sabe, o incentivo fiscal, o CIFID é um sistema de incentivos fiscais que já existe desde 97. Ele teve uma curta interrupção durante 2 anos, entre 2004 e 2005. E o período que nós, relativamente ao qual nós vamos analisar, nós no GE analisamos o impacto, refere-se aos programas decorrentes entre 2006, portanto imediatamente a seguir essa interrupção, e 2015. Como se pode ver no gráfico, esta participação tem sido sempre crescente, exceto naquele período entre 2009 e 2012, na sequência da crise financeira internacional e da crise das dívidas soberanas na área do euro. Portanto, em momentos de crise é normal que as empresas investam menos, mas a partir daí teve sempre uma participação crescente, e também, como se pode visualizar através da diferença entre o número de candidaturas e os projetos aprovados, a taxa de aprovação tem sido bastante elevada. Varia um pouco de ano. Em média tem sido cerca de 90%, o que é bastante bom. Nós, durante esse período, tivemos 8.230 candidaturas e 2.274 empresas que se candidataram a esses programas, o que significa que há empresas, e há muitas empresas, que se candidatam várias vezes ao subsídio em anos subsequentes. Isto também é importante termos em conta estes aspectos na análise, porque obviamente os impactos são diferentes conforme a empresa se tenha candidatado uma ou mais vezes. Em termos de análise de impacto, nós podemos ter várias metodologias e vários métodos para medir o impacto de um programa. Normalmente o efeito causal de um programa ou de qualquer fenómeno é sempre muito difícil de medir, porque podem existir outros fatores que influenciem os resultados e que não tenham nada a ver com o programa. Uma avaliação, para ser bem feita, deve também ter em conta esses aspectos e controlar por esses fatores que podem, de certa forma, enviesar os resultados. Os modelos que nós usamos, ou as metodologias de análise que nós usamos, são de dois tipos, são dois modelos distintos e estão muito utilizados neste tipo de análise de impactos, porque têm precisamente a vantagem de permitir minimizar ou eventualmente até eliminar completamente ou em grande parte estes enviesamentos que podem comprometer os resultados. Portanto, um dos modelos é o designado Propensity Score Matching. Essencialmente, este modelo consiste na comparação entre o que são as empresas que se submeteram ao programa, ou seja, as empresas tratadas, com um grupo de controle de empresas não tratadas, que idealmente seria composto por empresas semelhantes às empresas que se candidataram ao programa, exceto o facto de não terem sido tratadas, e essa semelhança entre é determinada a partir do valor estimado para a sua probabilidade condicional de participar do programa. E essa condicionalidade é controlada por um conjunto de variáveis, que são as tais variáveis que podem, de certa forma, contribuir para enviesar os resultados e têm que ser, por isso, controladas. Um outro modelo que nós utilizamos é o chamado Differences in Differences. Este método de avaliação consiste basicamente numa comparação entre as diferenças entre empresas tratadas e não tratadas antes e depois do programa, portanto, literalmente é uma diferença das diferenças, e o impacto do programa seria medido, por exemplo, pela diferença entre a linha atracejada encarnado e a linha azul que se pode visualizar na imagem. Para além disso, também testámos no primeiro modelo vários processos de comparação ou de emparelhamento, de matching das empresas. Por exemplo, num sistema de comparação, que é o Nearest Neighbor, as empresas foram comparadas, cada empresa foi comparada com aquela mais parecida dentro do grupo de controlo. Temos depois outros métodos de estratificação que vai analisar a distribuição de probabilidades bloco a bloco e compara entre empresas dentro do mesmo bloco, e um outro método, o kernel,
conforme referido na imagem, que vai comparar momentos, como por exemplo a média e o desvio padrão, das duas distribuições das empresas tratadas e não tratadas. Para além disso, também temos modelos diferentes quanto ao período que nós selecionamos como pré-tratamento, portanto, para determinar quais é que são as empresas que fazem parte do grupo de empresas tratadas e do grupo de controle. Este período é muito importante porque, no fundo, a seleção do grupo de controle depende desse momento, e aí utilizamos dois tipos de modelos. No primeiro modelo, tratamos o período de tratamento como um bloco, portanto, entre 2015 e 2016, e vamos analisar como período de pré-tratamento o ano imediatamente antes, e é importante o facto de o CIFID não ter existido nessa altura, porque nesta comparação não há qualquer efeito de expectativa de vir a receber um subsídio por parte da empresa. Pode, de certa maneira, afetar os resultados na medida em que se a empresa sabe que no ano seguinte vai receber o subsídio, há o problema dela poder eventualmente estar a adiar o investimento e, portanto, isso comprometeria a situação de comparação entre empresas tratadas e não tratadas. E depois temos um outro período em que o pré-tratamento é sempre analisado com um período de desfazamento de 2 anos do tratamento, independentemente do ano em que a empresa seja tratada, e o período de tratamento e o período para análise dos resultados é sempre o período ou em que a empresa vai realizar o investimento alvo do subsídio ou do crédito fiscal, ou o período desfasado no ano seguinte, 5 anos seguintes, para podermos aqui analisar o efeito que pode ser menos imediato, mas também muito importante do programa. Relativamente aos resultados, e já agora, antes de falar nos resultados, é importante nós analisarmos este impacto segundo vários modelos, várias metodologias e várias maneiras de comparar as empresas, porque naturalmente a fiabilidade e a robustez na análise depende disso. Ou seja, se com métodos muito diferentes nós chegamos a resultados que são consistentes, isso dá-nos uma maior fiabilidade de que os resultados estejam corretos. Relativamente aos resultados propriamente ditos, nós analisamos 2 tipos de resultados: o impacto do CIFID sobre aquelas variáveis que são mais imediatamente afetadas pelo programa, por exemplo, é o caso do investimento intangível e da contratação de pessoal em atividades de investigação e desenvolvimento. Estas são as 2 variáveis que medem com maior aproximação aquilo que é o esforço da empresa em investigação e desenvolvimento, mas não limitamos a nossa análise a esse efeito. Ou seja, embora esse seja o impacto imediato do CIFID, normalmente estas políticas são implementadas com um objetivo último de promover ou a maior internacionalização da empresa, ou a maior competitividade, ou a maior produtividade, e, portanto, tentamos também analisar esses efeitos menos imediatos. Portanto, em termos de resultados, realmente o programa revelou-se como tendo efeitos bastante significativos nestas variáveis que nós escolhemos para determinar o impacto mais imediato, quer através do investimento intangível e do pessoal em atividades de investigação e desenvolvimento. Também verificamos que os efeitos do programa são persistentes, ou seja, mesmo quando analisamos o caso das empresas que se candidataram apenas uma vez ao CIFID, quando analisamos os efeitos do programa desfasados no tempo, constatamos que mesmo após a conclusão do programa, ou seja, mesmo nos anos seguintes em que as empresas não recebem qualquer subsídio, elas continuam sempre a realizar investimentos superiores aos que teriam realizado, em princípio, na ausência do subsídio, e essa persistência do efeito é um fator que consideramos particularmente importante. Relativamente aos outros efeitos menos imediatos, também foi possível concluir que a candidatura e a aprovação, portanto, a participação no programa de CIFID tem efeitos muito significativos ao nível das exportações,
sobretudo no caso das grandes empresas, o que contrasta com os outros efeitos. Relativamente aos outros efeitos mais imediatos, os efeitos são muito mais significativos nas pequenas, micro empresas do que nas empresas de maior dimensão. Aqui nas exportações é ao contrário. No que respeita aos efeitos relativamente à produtividade, os resultados do estudo são menos conclusivos. Isto também não é muito estranho, nem muito diferente do que acontece em muitos outros estudos que têm sido publicados em Portugal e noutros países sobre os impactos de incentivos deste tipo. Normalmente é sempre muito difícil medir o efeito causal sobre a produtividade, porque há muitos problemas de medição associados a essa variável. Há várias maneiras de medir a produtividade e nenhuma delas, se calhar, perfeita. Por outro lado, quando nós estamos a medir efeitos menos imediatos, em princípio precisamos normalmente de dados com um horizonte temporal muito mais significativo, muito maior do que aquele que temos aqui disponível e que estamos a analisar. E por outro lado também há um problema que pode afetar o impacto sobre a produtividade, que é o facto de as empresas, para investigarem, provavelmente vão realocar recursos que de outra forma estariam dedicados à atividade produtiva. Portanto, quando se vai medir o efeito, quando se vai medir o impacto sobre a produtividade, normalmente é medido tendo em conta essa atividade produtiva e os recursos utilizados, este rácio muitas vezes vem alterado por esse fator, na medida que a produção também é capacidade produtiva da empresa pode ser prejudicada a curto prazo pelo facto dos recursos estarem a ser utilizados para outras atividades. Portanto, de uma maneira geral, nós consideramos que os resultados quanto ao impacto do CIFID são bastante positivos. Também verificámos, por exemplo, que as empresas que se candidatam mais vezes ao subsídio têm naturalmente efeitos mais significativos sobre esta variável. Mas mesmo nesse caso é difícil termos efeitos muito conclusivos relativamente à produtividade. Obrigado, Rita. Obrigado. Eu se calhar pegava assim nestas suas últimas palavras, com estes impactos todos nas pessoas, nas exportações, e agora já o colega Márcio, que nos está a ouvir quase há meia hora, ia-lhe perguntar se calhar, então, e na Vision Box, como é que se traduziu este impacto, não é? Este impacto do CIFID, sendo a Vision Box um utilizador assíduo e vem todos os anos ao CIFID com grandes investimentos de CD, de que forma é que isso se traduz no impacto nas vendas, no pessoal altamente qualificado, nas exportações, como a Rita falou? Márcio, pode dizer qualquer coisa sobre o assunto, por favor? Com certeza. E, antes de mais, queria agradecer o convite à ANI e à pessoa do Dr. António Paulo dos Santos pelo convite para nós podermos mostrar, no fundo, o sucesso que tivemos convosco. E, no fundo, acho que isto é uma forma de retribuirmos e de darmos informação e inspirar outros a também usarem estes mecanismos, que são fundamentais, usando as tuas palavras, Paulo, imprescindíveis até para ajudar as empresas a crescerem. Pronto, no caso particular da Finbox, eu vejo muito aqui da Rita, porque realmente há alguns, revejo nessas palavras, mas vamos falar então do caso concreto. Aqui eu pedi ao Henrique para mostrar aqui um gráfico, para ilustrar o que é, de forma muito tangível, como é que foi a nossa trajetória. Confirma-me só quando houver o gráfico, como eu não consigo... Temos? Ok. É que vou ver. O gráfico irá aparecer, mas posso já dar a visão de... Aqui o histórico da Vision Box com os apoios da CIFID já vem de longa data. No fundo, a Rita falou do nosso, aquele interregno que houve em 2004, 2005, mas desde 2006 nós temos tido uma boa trajetória e muito apoio. Aqui acho que ao vermos este gráfico vemos que é uma ajuda contínua e que tem estado a crescer, e esse crescimento reflete também o próprio crescimento da Vision Box. O que é importante destacar é, desde o início temos este apoio, e isto também vem um bocadinho da natureza da nossa empresa. É uma empresa que é uma área pública, do Ministério da Indústria, e é também uma empresa que tem um ADN puro de Research and Development, de ID.
Isso faz com que este tipo de benefícios ajude-nos a manter este DNA e de forma muito saudável. Aquilo que para mim são os eventos aqui mais relevantes, digamos, ao longo desta história. Nós começamos pelo mercado nacional com apoio aos governos, Smart Government. Acho que qualquer um de nós aqui na conferência que tenha um cartão de cidadão já usou soluções da Vision Box. Isso foi um bocadinho os primórdios, foi no fundo usar aqui a biometria, a captura de face, de toda a informação biométrica necessária para o cartão de cidadão e mais tarde do passaporte. Algo que se pode ver aqui também é nas oscilações de investimento. Algo que nós investimos muito foi na automação de fronteiras. Pronto, em 2011 podem ver um bocadinho aqui um crescimento e novamente, quem viaja e já passou nas gates automáticas conhece o nosso produto e no fundo isso foi que nos ajudou a dar quase um segundo salto a nível de inovação. Eu acho que onde se sentiu mais esse apoio em 2015, acho que foi um excelente ano, como podem ver aí passamos a fasquia de 1 milhão deste apoio fiscal. Foi um ano em que nós investimos muito, acima de tudo, na privatização deste mercado das fronteiras. Temos aqui alguns apoios europeus, tivemos num programa que era o IBC for EU, e isso foi importante e, obviamente, aquilo que os fundos europeus não conseguiram financiar, o CIFID consegue compensar e muito bem este nosso investimento. Algo que também aconteceu, embora não se note tanto no gráfico, em 2016, foi uma altura crucial para a Vision Box. Nós apostamos num mercado ainda maior, que é o do Seamless, no fundo, ajudar os aeroportos e as airlines a se tornar modernas, digitais e criar conveniência global em quem viaja. Houve aqui uma grande aposta na nossa tecnologia. O que não se nota no gráfico não sei se perdemos o gráfico, mas há uma pequena descida. Portanto, o nosso investimento cresceu e muito. O que não se nota aqui no contributo do CIFID é o facto de nós também termos mudado de estatuto. Nós ultrapassamos aqui a fasquia termos uma startup, um PME, e isso tem algum impacto. É um dos pontos a melhorar, mas acima de tudo conseguimos ver que estamos aqui a falar das dezenas de milhões que a Vision Box investe em tornar-nos mais competitivos, mais produtivos. Acaba por haver aqui um retorno muito importante para compensar esse investimento. Isto de forma prática, no fundo reflete-se no tipo de pessoas, no nosso investimento em pessoas, no talento nacional, que no fundo vem aqui valorizar a empresa e vem valorizar aquilo que depois um produto que é internacional. Portanto, acho que o impacto direto, e acho que aí está de acordo com os estudos de conseguimos contratar e procurar mais talento nacional acima de tudo, algum internacional, obviamente, né? Somos uma empresa global, mas acima de tudo apostar no nosso talento, ajudá-los a ter aqui uma plataforma global, uma empresa que está a exportar para o mundo, está a tentar inovar dentro de uma indústria muito interessante e o efeito que isto tem, não direto, não é? O direto é este de podermos apostar nas pessoas e melhorarmos o nosso produto, o indireto é realmente ficarmos muito mais competitivos, não ficamos refém de investimento privado, também acontece, e conseguimos realmente apostar nas nossas ideias, apostar naquilo que nós acreditamos que vai ser o mercado. Portanto, isso foi aqui uma excelente relação, muito benéfica, e acho que aqui os números falam por si. Acho que mostram que realmente estamos a conseguir usar o mecanismo e acreditamos que isto, no fundo, estamos também a ajudar aqui o ecossistema português de tecnológicas a crescer e a aumentar o talento em cada área. Claro. Márcio, e portanto o CIFID acaba por ser um excelente complemento. Vocês têm vários projetos financiados pelo Gavi 20, por Portugal 2020, mas o CIFID, digamos que é a cereja no topo do bolo, portanto complementa perfeitamente todas as despesas que não são aceitas por esses programas, não é? E portanto isso também é bom deixar claro, não é? Porque há muitas empresas que podem achar por terem projetos financiados pelo P2020 já não vale a pena vir ao CIFID. Nem sempre é 100%, não é? E há aqui uma fatia ainda, quando estamos a falar de dezenas de milhões de investimento, os fundos ajudam, mas há aqui uma ajuda muito substancial, como podem ver. Às vezes há projetos que o financiamento público muitas vezes também está muito associado a iniciativas que foram consideradas importantes para a sociedade. Uma empresa que quer apostar nas suas ideias, às vezes não pode contar com esses subsídios, mas não é difícil importante para compensar e Ok, certíssimo. Muito obrigado, Márcio. Se calhar perguntava agora, passando agora para a Rita, uma curiosidade que eu penso que toda a gente tem, embora eu quase que sei a resposta, mas pode ser, mas a audiência se calhar não sabe. No meio desse estudo, provavelmente a Rita fez algumas comparações com os CIFIDs de outros países.
E se calhar era importante transmitir a ideia que nós, acho, eu tenho quase certeza, que temos os melhores CIFIs em termos de competitividade e generosidade, digamos assim, se calhar até dos países da OCDE, que eu conheço mais. A Rita pode dizer qualquer coisa sobre este assunto, por favor? Sim, é verdade. De facto, o CIFID é muito mais generoso comparando com a média dos países da União Europeia e da OCDE. Eu tenho a impressão que só há um caso do país com um subsídio ligeiramente, mas muito ligeiramente mais generoso que o português, que é o caso da França. Tem um incentivo fiscal também com uma taxa de crédito bastante significativa. Como disse, estes instrumentos como forma de apoiar a investigação e o desenvolvimento das empresas são cada vez mais comuns. Há muitos países na União Europeia e na OCDE que têm. Os sistemas variam um pouco de país para país, não só conforme as taxas, mas também conforme o método de cálculo. Por exemplo, o sistema mais comum é talvez um sistema em que tem uma taxa, em que existe uma taxa base, embora este pelo menos era o sistema mais comum há uns anos atrás. No entanto, cada vez mais os países têm tido regimes híbridos, como é o caso do CIFID, em que o cálculo do crédito fiscal é obtido através de uma componente também, de uma componente básica e de uma componente incremental. Eu acho que há outra diferença grande comparando o CIFID com muitos sistemas de outros países, é que é o facto de, em Portugal, haver talvez um pouco menos de diferenciação conforme o tipo de empresa apoiada. Por exemplo, há muitos países em que este tipo de sistemas apoia, é muito mais generoso, por exemplo, para as pequenas e médias empresas do que para as grandes empresas. No CIFID também tem uma pequena diferença, mas não é talvez tão significativa. Portanto, o sistema português é talvez mais universal, enquanto que nos outros países há uma maior preocupação em distinguir entre o que é o apoio prestado às pequenas e médias empresas e o apoio das grandes. Acho que estas duas são as principais diferenças. Ok. Já agora, já que estamos a falar nisto, também para encerrar este tema, em termos de resultados, não sei se a Rita teve a oportunidade de ver outros estudos similares com este que vocês fizeram. Em termos de resultados práticos, há algum país que se distinga? O nosso está ao nível, ou está pelo menos na média desses países todos? Tem alguma perspectiva sobre isso? Alguma ideia? Há realmente um grande volume de literatura económica sobre o impacto deste tipo de incentivos, quer através de créditos fiscais, quer sob a forma de subsídios ou empréstimos bonificados. Os resultados não são muito, quando se analisa para estes estudos, como todos os resultados, não são muito conclusivos, no sentido que nem sempre todos os estudos conseguem provar um impacto muito positivo destas políticas ou destes instrumentos. Isto às vezes não tem a ver com a eficácia da política, tem a ver com a metodologia utilizada, com o horizonte temporal em que ela foi implementada, ou até com no país onde foi implementada. De uma maneira geral, há alguns artigos que fazem uma revisão global desta literatura. De uma maneira geral, 60% em 60% dos artigos, ou um bocadinho mais, cerca de 2/3 dos artigos, é possível encontrar resultados positivos relativamente ao impacto destes incentivos na investigação e desenvolvimento. Portanto, neste caso, este estudo situa-se nestes 60%. Normalmente, a maior parte dos estudos que existe analisam apenas o impacto mais imediatos destes incentivos, ou seja, o impacto no esforço que a empresa desenvolve com a investigação e desenvolvimento, e há muitos poucos estudos que analisam o impacto menos imediato, como foi, por exemplo, o caso deste estudo. E aí, relativamente a esses estudos, os resultados são ainda menos consensuais. Há estudos que demonstram efeitos positivos, outros estudos que demonstram efeitos negativos ou efeitos inconclusivos, resultados inconclusivos, e mais uma vez, isto não tem necessariamente a ver só com a eficácia da política, mas pode ter a ver com a informação disponível, com os países que foram implementadas e com a metodologia utilizada na análise. Muito obrigado, Rita. Já estamos um bocadinho avançados, ainda tenho aqui umas questões que, entretanto, nos chegaram da audiência. Terminava a perguntar ao Márcio se ele
Márcio, se há algumas sugestões, para vocês que são experientes, muito experientes no CFIT, alguma sugestão de melhoria num sistema já tão interessante, tão generoso, tão competitivo, alguma coisa que vocês gostariam de sugerir, pelo menos, não sabemos, podemos aceitar, mas pelo menos a sugestão pode ficar. Márcio. Tem aqui algumas sugestões, sem tirar o mérito, obviamente, como falamos do grande impacto que tem. Acho que aqui, a nível de melhoria, quando estamos a falar de mecanismos de apoio às empresas, estamos mais rápido e que seja adaptado ao contexto. De forma mais específica, mais rápido é simples. Acho que os timings entre o investimento e quando é que conseguimos ter os benefícios de volta, acho que podemos rever um pouco isso, os ciclos de desenvolvimento, principalmente com o mercado sempre a acelerar, acho que podia haver aí algumas melhorias. A nível de contexto, há aqui cenários como o da Covid, não é? Em que algumas empresas reduziram o seu investimento em I&D, com todo o impacto que isso vai ter no futuro da nossa competitividade e no impacto direto nas pessoas, e acho que aqui podia haver algum contexto de tentar beneficiar as empresas que continuaram, no fundo, aqui prega fundo, a apostar nas pessoas e nos nossos produtos. E acho que aí pode haver melhorias adaptadas a este contexto. O mais, né? Ter mais apoio. Em particular, e pegando um bocadinho num tema que a doutora Rita falou, que é a questão das pequenas empresas e as grandes. A forma como eu vejo, há vários níveis, né? As pequenas, as PMEs, e acho que o nosso tecido, a nossa economia tem imensas e é saudável e dá uma oportunidade a muito talento nacional a crescer. Mas acho que depois, quando olhamos especialmente nesta parte de tech, onde eu tenho mais experiência, nós temos as pequenas empresas, e são muitas e cheias de energia. Depois existem as grandes, mas as grandes são internacionais, são as Microsofts. Nós não estamos lá, nós somos apenas não somos centros de decisão, estamos só lá a dar mão de obra. E há aqui um intermédio, que essa escada que faz chegar até sermos uma grande. E nessa escada eu coloco empresas como a Farfetch, como a OutSystems, onde tive muita experiência, e a Vision Box, que estamos também nesta escada. E aqui o meu apelo é: eu percebo o apoio às PMEs e privilegiar isso, mas acho que temos de dar muito mais apoio a estas empresas que passam estes patamares, porque é um trajeto muito difícil. Chegar ao estatuto do unicórnio, fazer este crescimento, é difícil. E devia ser reforçado o apoio aqui às mid-cap e outros patamares acima das PMEs, porque a verdade é que é uma fase em que já existe alguns clientes e ajuda, no fundo, a criar alguma estabilidade financeira, mas, por outro lado, é onde nós temos poucos exemplos nacionais, e se apoiarmos, acho que isso vai dar mais hipótese a mais empresas de tornarem-se grandes techs. O que está a dizer é quase uma categoria intermédia entre a PME e a multinacional, é um bocado isso, não é? É esta ascensão, não é? Porque muitas PMEs crescem até os 200, às vezes 500, crescem até os 300 milhões, 30 milhões de revenue, mas depois estagnam porque falta-lhes os vários fatores. Portanto, eu acho que tentar rever um bocadinho estas majorações que existem para as PMEs e este apoio, por exemplo, nas patentes, acho que reforçar isso, ir muito além das PMEs, porque acho que quanto mais apostar nas empresas que estão a crescer, mais experiência e mais empresas surgirão, e acho que isso terá um impacto gigantesco na economia nacional, mas também no talento, não é? Porque quem não quer PMEs tem que saltar logo para as grandes. Fica a sugestão. Como vocês sabem, penso que quase toda a gente sabe, as majorações é um mecanismo que nós temos para fazer diferenciações, né? Quando queremos, mesmo em termos políticos, incrementar qualquer coisa, como por exemplo os doutorados nas empresas, tem uma majoração, né? Agora também há uma majoração para projetos de concepção ecológica de produto, que é uma coisa que também é importante neste momento. Mas nós fazemos estas distinções e isso é permitido e normalmente as tutelas aceitam bem isso. Nada como equacionarmos essa hipótese, eu acho interessante. Né? A tal categoria intermédia quase entre a multinacional e a PME, portanto, que é o vosso caso, né? Que estão naquele patamar ali no meio, e já levam com as condições da grande empresa, né? Que em algumas rúbricas não é tão atrativa como para as PMEs. É um bocado isto. É uma sugestão. Claro. Mas acho que era para a nossa economia. Claro que sim. Márcio, e Rita, muito obrigado. Vou só aqui, tenho aqui já umas questões, eu tenho a impressão que elas são mais para mim do que para vocês, mas tenho que lê-las e dar a resposta possível. Tenho aqui uma questão de Carla Freitas, que faz uma pergunta muito prática, que é: as despesas com ações de demonstração são elegíveis para o CFIT?
são, sempre foram, uma ação de demonstração de ID sempre foi elegível para o CIFID e, portanto, poderá aparecer. Aliás, há projetos que são os demonstradores do Portugal 2020 e claramente vêm ao CIFID. Mas se for uma ação de demonstração que não tenha a ver com o Portugal 2020, também pode aparecer. Né? A demonstração ainda está dentro do conceito que nós consideramos como de ID. Depois, uma outra questão, Anabela Carvalho. Os valores investidos em patentes e marcas são elegíveis no CIFID. Se sim, que documentos são necessários apresentar? Tal como eu disse, as perguntas peças são quase todas para mim. Portanto, os valores investidos com patentes, sim, são elegíveis. Com marcas, não são elegíveis. Só patentes. Documentos a apresentar, nenhuns. Este é uma das coisas boas do CIFID, que se diferencia muito do Portugal 2020, é a simplicidade. Portanto, no CIFID não é preciso apresentar papéis. Se alguém quiser ver os papéis, a autoridade tributária e sede própria depois vai tratar do assunto. Nós, por princípio, acreditamos no que é declarado. Portanto, se a Anabela Carvalho disser que o registro da patente custou 20 mil euros, nós acreditamos. Ok? Portanto, penso que está respondido. Acho que ainda há aqui mais uma, dê-me só um bocadinho. Ainda há mais duas. Mais uma pergunta de Pedro Poiret Saldanha. Boa tarde. No Código Fiscal de Investimento é referido que a concessão de benefício fiscal em MT depende de uma aceitação pelo órgão municipal competente. Gostaria de saber se podemos obter declaração exigível para provar a aceitação e qual o procedimento. Olha, confesso que não percebo. O órgão municipal competente, que ouvi falar. IMI e IMT também não têm a ver com isto. Portanto, quando parece Código Fiscal do Investimento, tem lá dentro inserido o CIFID, mas é um mundo, dá para tudo, não é? O CIFID é uma pequena parte, muito pequena, são 3 páginas do Código Fiscal do Investimento. Temo que esteja aqui a confundir as coisas. Eu, sinceramente, não percebo muito bem a pergunta, mas no fim eu já vou dizer que com quem devem falar. Portanto, eu peço desculpa, mas isto não me parece que tenha a ver com o CIFID. Parece, mas podemos falar depois, contacte-nos para a agência e nós tentamos perceber melhor qual é a verdadeira questão aqui. Mais uma, penso que é a última. Não, já tem mais coisas. Né? Pedro Cardoso. Se tivessem que fazer uma análise setorial, quais os setores têm tido mais representatividade no investimento em ID diz respeito? Esta eu sei, não sei se... Pronto, e temos aqui um representante, mas isso digo claramente. Tecnologias de informação, número 1, e setor de ciências da vida e farmacêutico. São os 2 setores que mais recorrem ao CIFID e, assim, a alguma distância dos setores mais tradicionais, digamos assim. Portanto, penso que esta também está respondida. E acho que era a última. Portanto, para fechar, deixem-me só dizer aqui uma coisa. Portanto, daqui a uma semana, dia 24 de setembro, há uma nova sessão destas, Innovation Talks, e o tema é a gestão e motivação de equipas de alta performance. Um bocadinho diferente este tema. Isto é mais para gestão e liderança. E fica a informação. E, enfim, agora, queria só, obviamente, agradecer a todos, ao Márcio, à Rita e à audiência, pelas perguntas que fez também. Queria dizer que a equipa do CIFID está sempre disponível, incluindo eu próprio, só não atendo se não puder, mas temos uma equipa de mais de 5 pessoas, portanto, estejam disponíveis para pôr questões muito mais práticas, como estas que fizeram por e-mail, não é? Nada como percebemos melhor qual é o vosso problema. E, portanto, despeço-me com agradecimento e deixo só no ar o slogan do CIFID, para a audiência. Mais ID, menos IRC. Ok? Pronto, fiquem bem, pá. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.